O texto acima mostra seguidamente a preocupação com a precisão informativa. A marca destacada que corresponde a uma outra preocupação que não a de precisão é. Então é uma outra preocupação que não é a de precisão. Então ele abandona a preocupação com a precisão. É mais ou menos isso. Tá legal? Bom, vamos ler o texto aqui, só para a gente poder ter uma ideia, tá? Observe o texto a seguir. A instituição policial brasileira, segundo a documentação existente no Museu Nacional do Rio de Janeiro, data de 1530, quando da chegada de Martim Afonso de Souza, enviado ao Brasil colônia por Dom João III. A pesquisa histórica revela que no dia 20 de novembro de 1530, a polícia brasileira iniciava suas ações, promovendo justiça e organizando serviços de ordem pública, como melhor entendesse, nas terras conquistadas do Brasil. A partir de então, a instituição policial brasileira passou por seguidas reformulações nos anos de 1534, 1538, 1557, 1565, 1566, 1603 e assim sucessivamente. Somente em 1808, com a chegada do príncipe Dom João ao Brasil, a polícia começou a ser estruturada, comandada por um delegado e composta por escrivães e agentes. Na época, uma das principais funções desta organização era se prevenir de espiões europeus e fiscalizar embarcações. A polícia então também começou a ser chamada de civil, como uma forma de diferenciá-la de outras formas de policiamento, por seu caráter investigativo. Olha o comando da questão. O texto acima mostra seguidamente a preocupação com a precisão informativa. A marca destacada que corresponde a uma outra preocupação que não a de precisão é: letra A. Fonte segura das informações. A instituição policial brasileira, segundo documentação existente no Museu Nacional do Rio de Janeiro, então ele está preocupado realmente aqui com essa fonte segura, uma precisão que ele dá, segundo documentação existente no Museu Nacional. Concorda comigo? Ah, sim. Mas ele pede aquela que não tem precisão. Datação precisa. A partir de então, a instituição policial brasileira passou por seguidas reformulações. Então ele não falou só por seguidas reformulações, mas ele quis também ali enumerar, colocar. E aí eu acho que é muito importante você perceber isso. Ele não, veja bem, aqui não se falou em data precisa. Que quando se fala data precisa, nós temos que colocar o dia, o ano e o mês. Isso é a data precisa de um evento, de alguma coisa. Mas aqui ele falou o seguinte, olha, datação precisa. Então, em datação, esse substantivo que recebeu o sufixo são, ele mostra pra gente uma enumeração. Concorda comigo? Então, é uma datação precisa. Por que datação precisa? O datação aqui para mostrar que há mais de um. E por que precisa? Porque ele não precisaria colocar isso tudo aqui, cara. Passou por seguidas reformulações nos anos tais. Olha, passou por seguidas reformulações no século tal. Pronto. Mas não, ele quis colocar os anos. 1534, 1538. Olha, não tem o ano 1539 não, é o 1538. 1557, 1565, 1566, 1603 e assim sucessivamente. Então ele colocou uma datação precisa. Concorda comigo? Rapaz, é mesmo. Mas, olha só, o texto acima mostra seguidamente a preocupação com a precisão informativa. A marca destacada que corresponde a uma outra preocupação que não a de precisão, alternativa C. Finalidade histórica. Na época, uma das principais funções desta organização era se prevenir de espiões europeus e fiscalizar. Eu tenho finalidade histórica aí? Tem, mas é uma das preocupações. Ele não colocou a precisão. A preocupação mais importante foi essa. Não tem precisão. Qual elemento me tira a ideia de precisão aqui? Uma das principais. Olha só, é uma das principais. Eu não tenho precisão aí. Concorda comigo? A principal finalidade foi essa. Aí seria precisão. Mas aqui é uma delas. Então, olha, ele foge à ideia de precisão. A preocupação não é essa mais de precisão, entendeu? É mostrar que há outras também.
É essa a ideia aqui. A base informativa de credibilidade. Então, uma pesquisa histórica revelou alguma coisa. Então, tem uma base informativa com credibilidade, estratégia argumentativa. Estratégia discursiva, melhor dizendo. Preocupação terminológica. Opa! Diferenciar a polícia civil. Olha só. A polícia, então, também começou a ser chamada de civil, como uma forma de diferenciá-la de outras formas de policiamento pelo seu caráter investigativo. A polícia civil tem um caráter investigativo. Olha a preocupação com a precisão da nomenclatura, com a terminologia. Mas a preocupação se esvaiu aqui, ó. Uma das principais, é uma delas. Não tem tanta precisão assim. Concorda comigo?